Pessoal, agora o pessoal na Bahia tá começando a abrir o olho, tá? Tá começando a abrir o olho, principalmente a mídia, que no caso é mídia tradicional, mas que também tem espaço na mídia independente, né? E os canais independentes do Bahia, assim como é o meu canal aqui, né, do YouTube, começam também a abrir o olho, mas muitos deles preferem colocar trechos, cortes de vídeos de outras pessoas do que dar realmente a sua própria opinião com força, com crítica, mostrando a cara, tá? Mas cada um reage de uma maneira, né, galera? Eu não tenho problema nenhum em vir aqui e dar o meu comentário. E eu tô feliz com uma coisa que aconteceu. Eu tô feliz com o que eu vi ontem no portal NE45, que é esta foto que vocês estão vendo aí agora. Para quem não sabe, o NE45 foi um projeto que começou em Pernambuco, com os jornalistas Fred Figueroa e Cássio Zirpoli, que são os dois primeiros, né? Fred Figueroa é o primeiro de cima para baixo e o Cássio Zirpoli é o segundo, tá? Tem também o Celso Ishigami e tem também o João de Andrade Neto, que hoje já não é mais de 45 minutos, está no Globoesporte.com. Depois você vê aí esse rapaz aí do meio, que eu realmente não sei quem é, e o penúltimo é o Formiga, que é do Ceará, ele cobre o futebol cearense, e o último é o Cássio Cardoso, que é da Bahia, que vocês conhecem, ele cobre o futebol baiano. Como vocês podem ver aí, são jornalistas de diversos estados, né, pelo menos 3 estados aí do nosso Nordeste, debatendo sobre o futebol do Nordeste. E eu não vejo lá ninguém do Bahia chegar lá e dizer: ah, esse canal só fala do Bahia. Ah, esse canal não vive sem o Bahia. Sabe por quê? Porque não é verdade. O Portal 45 Minutos é um portal pernambucano que hoje expandiu os seus negócios e está cobrindo o futebol do Nordeste. O meu canal aqui é o canal de um torcedor do esporte, mas eu resolvi seguir a mesma linha do 45 Minutos e a linha do Luiz Heitor também, de falar do futebol do Nordeste. Você sabe qual é a diferença? É que eu sou torcedor do esporte e vocês sabem disso. E eu, quando faço críticas ao Bahia, vocês não gostam. Desde o começo do ano que eu falo que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. São tantas coisas, né, que se eu for aqui falar, eu vou perder muito tempo. Sabe por quê? Porque o Cássio Cardoso, neste vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, ele desabafou e falou tudo que eu venho falando aqui já há alguns meses. Da paixão de alguns torcedores do Bahia pelo Grupo City, da cegueira de alguns torcedores do Bahia achando que o Grupo City não erra, né? E de Renato Paiva, e sem falar também alguns jogadores, tá? Que eu venho aqui criticando, mas não. Sempre aparece alguém aqui, esse canal só fala do Bahia, não é? Quando não é verdade. Porque aqui você tem playlists do Bahia, do Sport, do Fortaleza, você tem playlists do Vitória, você tem playlists do Vasco, tem playlist, galera. Sabe o que é uma playlist? Entra aí na aba playlist aqui do canal, que você vai ver que tem muitos vídeos, possivelmente, do teu clube, tá? E só não tem mais clubes, porque eu não consigo cobrir todo mundo. Então eu me concentro mais aqui no futebol do Nordeste, quem sabe um dia, né? Mas vamos fazer o seguinte, dá uma olhada agora no duro desabafo de Cássio Cardoso ontem, no 45 Minutos. Acabou o jogo, eu entendi o 0-0 como uma sobrevivência do Bahia. Estava, evidentemente, já acostumado com esse Bahia do Renato Paiva. Eu tenho sido muito crítico com o Renato Paiva há muito tempo. Não é uma questão pessoal, é uma questão de percepção. Que eu vou falar sobre essa percepção já já. E eu tinha acabado o jogo conformado. Nós fomos discutir a nota do Atlético Paranaense sobre a cobrança dos direitos de transmissão de rádio. Eu estava tranquilo. Aí veio a entrevista do Renato Paiva, que ele foi falar que o time foi competente, ele foi falar que o time soube sofrer. E ele ainda ironizou, o Bahia, vocês dizem que o Bahia toma muito gol, mas é o segundo jogo seguido que o Bahia não toma gol. Então, assim, é evidente que quando a gente percebe o trabalho sendo mal feito no campo, me desculpe, não dá para chamar de bem feito, né? Como é que a gente pode avaliar? A gente está no treino, no dia a dia, não está. O que é que define o resultado do trabalho? Não é o treino, é o jogo. É o resultado no campo. Ele está dando resultado no campo? Não está. Né? O Bahia vai ficar um dia de completar 2 meses, 3 meses em que ganhou só um jogo. Que ganhou 7 de maio contra o Coritiba, 21 de junho contra o Palmeiras, depois fumo. 17 jogos dos períodos. E aí o Renato Paiva, ele vai e larga um discurso desse. Não faz meia-culpa. Aliás, desde que ele começou no Bahia, a preocupação dele é sempre mostrar como ele está se sentindo, como ele está vendo o jogo. Ele não tem senso de urgência. O Rafael Ratão, quando foi apresentado, teve mais senso de urgência do que ele.
O Gilberto, que hoje jogou com uma bola de basquete no tornozelo direito, tem mais senso de urgência que o Renato Paiva. O Renato Paiva não tem senso de urgência, ele tem um trabalho para defender o próprio trabalho. E faz isso porcamente. E para mim o foco dele está errado. O foco dele está errado. Porque ele só piora as coisas. Uma coisa é você ter um trabalho ruim no campo, você ter uma pessoa que reconhece isso e diz que está trabalhando para mudar. Outra é você ver o trabalho ser ruim e o cidadão vir trazendo detalhes, aspectos mínimos para representar o todo. Vocês, no jogo contra o Corinthians ele veio com vocês falam que o Bahia não ganha, mas o Bahia também não perde, também empata. Porra, bicho. Que sensibilidade rinocerônica. Olha a situação do Bahia no campeonato. Nesse tom dele, esses discursos dele. Porque logo no começo, a gente tratava sempre Paiva como um cara meio alheio aos resultados. Assim, um cara que não se sentia cobrado e que não se sentia pressionado. Pois é. Mudou isso? Ou ele continua... Você acha que o tom ainda é uma variação do mesmo tema? Ele continua se sentindo um cara não pressionado pelo campo. Eu acho que ele se sente pressionado. Eu acho que ele se sente pressionado. Mas a pressão que ele está sentindo, ele sente porque ele é muito vaidoso. E ele está sendo exposto pelos próprios resultados. Ele sempre faz um retrovisor, velho. Sempre faz um retrovisor. Qualquer coisinha que acontece, ele vai buscar um jogo que ele acha que jogou muito bem. Tá o jogo, Botafogo, líder, nós jogamos bem. Bulhufas. Botafogo nem sonhava em fazer esse campeonato que tá fazendo naquele momento que ganhou do Bahia. Talvez tenha feito porque começou a ganhar. Ele não tem noção de relação de causa e consequência, de resultado, ganho de confiança, essas coisas. Só que ele tá o tempo todo, Fred. O que foi que ele falou depois daquele jogo contra o Sport? Estou tranquilíssimo. Por quê? Ele tá falando dele. É sempre sobre ele, velho. Ele tá nem aí pro campo do jogo. Só que como o resultado não tá vindo, porque quando vem contra o Palmeiras, que ganhou naquela situação, sobreviveu o jogo todo, não tão exposto quanto contra o São Paulo, mas sobreviveu, conseguiu o gol. Ele vê, meu irmão, parecia que tinha ganho a Champions League. É sempre sobre ele, ele não consegue ter a menor noção do que está em jogo. Como é que ele fala que o time está tendo bons momentos, o Marcos Felipe teve boa reposição de bola, e o time afundando na zona, é a falta de noção sobre o que é o macro, sobre o que ele está ali para fazer. E aí, há muito tempo, eu perdi o pudor para dizer que o Bahia precisa trocar o técnico, se quiser sobreviver na primeira divisão. Eu não tenho mais pudor para falar isso. Porque o cara não está nem colado na realidade. Ele não está nem percebendo qual é a urgência. Ele precisa de resultado. Não vai ter sobrevivência, não vai ter trabalho, não vai ter ano 0 passando para ano 1 sem resultado. Porque sem resultado você cai para a segunda divisão. A gente não está falando do cara ser o terceiro ou quarto do campeonato. Não, está falando de ser um time de zona de rebaixamento com toda a justiça. Ele não enxerga isso? Esse ano era para ser cobrança 0. O Bahia em 12º, 13º da campanha aí do Cuiabá, e ninguém está falando nada. Todo mundo soltando confete. Porque nós temos esse negócio, ao mesmo tempo que a gente tem essa noção de uma forma mais ampla, e foi muito trabalhada ali, que é um projeto de longo prazo, ainda tem aquele viralatismo, né? Vem uma coisa de fora, padrão City, PPP, é tudo que os caras fazem, é como se eles não fizessem besteira. Mas faz pra caramba. Faz. E o trabalho de Paiva já é uma besteira, porque tá demorando muito tempo para trocar. Quando tentar trocar, pode ser que não dê tempo de permanecer na primeira divisão. Estão brincando com fogo. Essa é a realidade. O Renato Paiva, ele não está conseguindo transmitir no seu discurso, nem no seu jogo, o que o Bahia precisa para reagir. O elenco do Bahia tem carências? Tem. Reconheço essas carências. Por muito tempo insisti que o Renato Paiva deveria ter o direito de trabalhar com reforços para ter essa avaliação mais clara. Mas aquilo que você perguntou no início, com a forma como ele se comporta depois dos jogos, aquilo que ele diz, comparar com o Goiás, que o Goiás é um time de primeira divisão, porque o Bahia voltou da segunda divisão, ele ignora o Grêmio, né? Ele ignora o Cruzeiro. Então, assim, ele pega só o que ele convém. E isso mina muito, até por um aspecto que talvez não seja nem culpa dele, ele é praticamente o único que fala pelo Bahia, e fala mal. Isso mina o trabalho dobrado, velho. Porque é uma reversão de expectativa absurda, associada a um cara que está descolado da realidade, que coloca um time que parecia um time de Série D hoje, amassado pelo São Paulo, dando espaços generosos, um mangue na defesa. São Paulo não fez gol, que o São Paulo hoje abusou de ser ruim, rapaz.
O Cap jogando meia boca há 15 dias, pegou esse time e mandou para 2-0 logo e resolveu o jogo. O Fluminense não fez isso no jogo contra o Bahia no Maracanã, todo desfalcado, sem cano, pensando em Libertadores, porque o Danilo Fernandes estava iluminado. Quando o Klaus entrou, acabou o sonho. Será que isso é coincidência? É todo dia alguma falha individual diferente? O Fortaleza fez isso, o Sport fez isso, o Cruzeiro no final do jogo massacrou o Bahia, sabe-se lá como não fez o gol. O Grêmio no primeiro tempo do jogo da Arena Grêmio, todo mundo ficou, o Bahia fez um grande jogo, Marcos Felipe fez miséria, pegou pênalti de cabeçada, os caras perdendo o gol de cabeça. Que porra de jogo bom é esse? Será que a gente não consegue ter senso crítico? E o que tá me dando mais incômodo é o seguinte, quando você eleva o tom da cobrança à Paiva, é só análise passional. Passional ataca, rapaz. Como é que pode ser passional? Nós estamos trazendo os dados. Passional é quem defende o trabalho de Paiva, amparado em expectativa, amparado em esperança, amparado em vai ser alguma coisa. Me diga um aspecto concreto do trabalho dele que dê esperança para o futuro. Um aspecto do trabalho. Ele não consegue nem na entrevista coletiva mostrar que entende futebol. Nem no discurso ele entende. Nem no discurso. Aí você, essa análise é passional. O que é passional? Passional é defender de maneira cega a escolha. Isso é passional. Isso é viralatismo e paixão cega. O trabalho é ruim. Ruim. É ruim com todas as caixas altas. Ruim. Isso precisa ser claro. Aí, Fred, antes de passar para você a bola, eu já não estou mais numa etapa mais de achar quem é o culpado, velho. Isso já passou. Resolver, né? É resolver o problema. Existe um problema, claro, evidente. O Bahia é um time de zona de rebaixamento com justiça. O Bahia vai resolver isso ou não vai? O Paiva é culpado, o Paiva é pouco, muito ou todo culpado. O que interessa? Você não pode botar técnico no banco de reserva. Técnico ou é o que está funcionando ou é o que é trocado. Simples. Para você resolver um problema, você não é como você pegar um Rian, um Chaves, que não está funcionando, que é promissor, que o Paiva pode ser até promissor. Hoje não é, né? Hoje não é um técnico pronto. Pode até ser promissor, mas você não pode botar Paiva no banco de reservas. A função dele não é essa. Então, ele simplesmente precisa dar licença para que outro chegue e resolva. Esse é o ponto. O Bahia ainda está pensando em procurar culpado. Não é procurar culpado, é quem vai resolver o problema que existe ou vai se negar que existe um problema. Ou está dentro do planejamento você ter 15 pontos em 17 jogos. Você ter mais jogos do que gol e mais jogos do que pontos. Tá no planejamento? Não tá, né? Pelo amor de Deus. 17 jogos sem vencer, né? Então assim, a situação, Fred, ela fica pior a cada coletiva por isso. Porque ele é o que fala pelo Bahia e ele fala com descolamento da realidade que beira a desonestidade intelectual. Então hoje eu perdi, inclusive, o equilíbrio ouvindo o Renato Paiva falando. Tive que beber água para não falar uma besteira no ar.